Vocês que estão chegando aqui a mais uma live no Direita no Brasil. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E eu quero agradecer aqui ao povo do chat que está chegando aí, tá? Vocês são muito importantes para mim e para este canal, tá? Só peço uma coisa para vocês: deixa o like e compartilhe ao máximo, para que chegue ao máximo de pessoas, tá bom? Para que nós venhamos a alcançar pessoas que realmente precisam da verdade. Vocês estão vendo aí, as notícias estão bombando com aquele caso, né, do Lully, que saiu do nosso país mais uma vez para gastar o nosso dinheiro, para rasgar o nosso dinheiro, juntamente com sua esposa, e fazer o Brasil passar vergonha, porque é somente isso que essa corja sabe fazer o nosso país passar vergonha. Então vamos, sem enrolação, para a primeira notícia, que eu tenho várias notícias para trazer para vocês aqui. Antes, deixa eu dar um alôzinho para vocês aqui, que já estavam esperando, né? Neuza Mendes, Wanda Oliveira, Adenice, Raimundo Nonato, Maria da Conceição, Américo Costa, Lourdes Carlos, Elis Lucena, Fátima Mesquita, Val Santana, Edilene, Mário Rosário, José Paulo Rodrigues, Kleber Carvalho e todos vocês que estão no chat, sintam-se mais do que abraçados, tá bom? Vamos para a primeira matéria de hoje, vamos lá. Urgente: 17 presos fogem de penitenciária no Piauí. Olha só, pessoal, a primeira matéria que nós trazemos aqui. Tá uma bagunça, né? Virou uma bagunça isso aqui, não é possível. O Brasil virou uma bagunça total. Há poucos dias nós já tivemos aqui notícias de que fugiram bandidos de uma penitenciária, olha só, de segurança máxima. Uma penitenciária de segurança máxima que não tinha concreto no seu teto. Os caras saíram pela energia da luminária do teto. E que também, segundo informações que chegou para o ministro Lewandowski, as pessoas que estavam ali numa obra, né, os pedreiros, as pessoas que prestam serviço para a penitenciária, deixaram um alicate no chão e eles usaram justamente esse alicate para poder sair daquela prisão. Nosso Brasil tá virando mesmo, é uma zona, né? Uma zona. Tá aí o presídio, né, que eles fugiram agora. Ó, 17 detentos escapam da penitenciária Dom Abel Alonso Nunes, localizada em Bom Jesus, a 608 quilômetros ao sul de Teresina. Na manhã de segunda-feira, a Secretaria de Justiça divulgou os nomes dos presos em uma nota oficial, que pode ser conferida na lista abaixo. Então tá aqui, né, os presos que fugiram de lá, tem uma lista extensa aqui. E a cara aqui, né, dos caras aqui, com certeza apertaram o 13 com força, que é só esse tipo de gente aqui que vota, né, nessa corja do PT. No comunicado divulgado, vocês não viram aí, né? Na verdade, eu não joguei na tela para vocês, peraí. Falha minha. Olha só aqui a cara dos anjinhos, tá vendo? Foram todos esses anjinhos aí que saíram da prisão. Então virou uma verdadeira zona. O Brasil virou uma zona. Os caras fazem o que querem. Essa que é a realidade. Eles fazem o que querem. Eles não estão nem aí para a segurança e muito menos para a presidência da República ou os ministros da Segurança Pública. Eles não estão nem aí, eles estão dando risada. Eles estão saindo das prisões com muita facilidade. São mais bandidos que voltam para as ruas. E é claro que a esquerda comemora isso. Mas nós temos que trazer esse tipo de notícia. Infelizmente, nós temos que noticiar isso, né? Mas a notícia mesmo que está pegando o mundo todo é a tal da fala do Lula contra Israel a favor do Hamas, tá? Não é a favor da Palestina, não. Não vem com desculpinha. Ah, não, ele discursou a favor dos civis da Palestina. Não. Lula tá protegendo o Hamas. A gente tem que colocar os pingos nos is,
Ele tem que jogar a verdade na mesa. Ele tá cobertando. Até hoje ele não falou que é um grupo terrorista. Por que que ele não falou? E por que que ele tem que se meter tanto nas guerras de outros países? Porque no mesmo lugar onde o Lula estava ali, estava numa entrevista coletiva, foi perguntado para ele sobre o que está acontecendo entre a Venezuela e a ONU. A crise entre a Venezuela e a ONU, e ele não soube responder. Ele falou: "Olha, não tenho informações suficientes", passando pano para o Maduro. E aí foi perguntado para ele: "Mas e Israel a luta contra Israel e o Hamas?". "Olha, Israel, eles estão cometendo um genocídio contra a Palestina". Não citou nem o Hamas, é contra a Palestina. Lembrando que Israel está contra-atacando aqueles que atacaram. Foram eles que atacaram Israel. Israel estava em paz. Israel estava em festa. E foram eles que deram os primeiros tiros. Mas isso é lógico que eles não vão falar, né? É lógico que eles não vão citar isso, né? E olha só essa matéria, ó. Depois disso tudo, ó, aumenta para 86 o número de deputados que apoiam o impeachment de Lula. Aumenta para 86 o número de deputados que apoiam o impeachment de Lula. E aí eu quero saber a opinião de vocês que me acompanham no chat, se vocês realmente acreditam que dessa vez vai sair o impeachment. Se vocês acreditam que dessa vez, porque ó, uma das coisas que podem acontecer e é muito perigoso são sanções contra o Brasil. A União Europeia pode se rebelar e fechar a torneira para o Brasil completamente. Ou países democráticos podem acabar suas relações diplomáticas com o nosso país. O que esse cara fez é um crime, segundo a Constituição, no artigo 5º, parágrafo 3º. É um crime, crime de responsabilidade. Mas não. Se fosse um país sério, o Brasil aqui, esse cara já estava afastado do cargo já. Ele ia passar por um processo de impeachment já impedido já afastado do seu cargo. Mas como aqui o Brasil, né, é assim, como assim o Brasil, aqui o Brasil é assim, né? Já aumentou para 91, né? São 91 deputados que já querem assinar impeachment. Inclusive, pessoal, desses 91 deputados, tem um bolo aí que apoia, faz parte do governo, tá? Tem um bolo aí que é inclusive partidos que apoiam o PT. Então, para vocês verem como o assunto tá sério agora, que nem eles conseguem segurar esse rojão. Nem eles conseguem segurar esse rojão. Não, já aumentou, pessoal. O pessoal tá perguntando aí. Aumentou 91 deputados já estão aderindo ao processo de impeachment. 91 deputados. Olha só. Olha só que maravilha. É o que eu falo para vocês, é só deixar o PT falar, é só deixar Lula falar, que as coisas vão se encaminhando, né? Que as coisas vão se encaminhando. Ó a Blenda aí, ó, me ajudando, minha ajudante. Colabore enviando pix direita no Brasil @gmail.com. Agradecemos pela ajuda. Vamos seguindo então para a próxima matéria. Na verdade, eu tenho um vídeo aqui. Peraí, deixa eu passar aqui para vocês. Eu tenho um vídeo aqui que eu achei muito interessante para trazer para vocês. Peraí que eu vou jogar na tela, tá? Imbecil. Eita, soltou. Peraí. Aí. Eu vou jogar na tela para vocês e vou pedindo para vocês deixarem um like e compartilhar muito, tá? Olha só que interessante esse vídeo aqui. São, claro, religiosos, pastores, que vão estar falando aqui, inclusive o Nicolas Ferreira, que também é cristão,
vai falar aqui nessa matéria. Preste bastante atenção. China imbecil. Israel é um Estado soberano e, segundo as leis internacionais, tem direito à autodefesa. Eles foram atacados por um grupo terrorista, o Hamas, lançaram mais de 5.000 foguetes sobre o Estado de Israel. E se eles não tivessem a tecnologia militar, aí sim haveria um genocídio. O Hamas invadiu o território de Israel. Pois é. E matou. Eles provavelmente deixaram muda essa parte. Sequestraram mais de 200 judeus e grande parte está em poder deles. Vocês querem o quê? Toda ação tem que haver uma reação maior para neutralizar. É o que Israel fez. Mas eu quero fazer um desafio ao grupo Hamas e a Lula Pinóquio. Eu não tenho outro nome para ele. Vocês andam dizendo que Israel cometeu genocídio nos seus ataques porque Israel matou essa parte eles mais deixam de mudo. 20.000 pessoas. Então vai aqui o meu desafio. Por que o Hamas não mostrou ao mundo essas mais de 5.000 crianças e mais de 20.000 pessoas mortas? Sabe por quê? Porque é mentira, é falácia, é propaganda para manipular a opinião pública mundial contra Israel. Mentira! Essa que é a verdade. Agora, minha gente, nenhum líder mundial na história ousou comparar o Holocausto, que é uma mancha na história da civilização humana, com qualquer outra guerra. Que vergonha! Lula envergonha o povo brasileiro diante do mundo. Mas eu quero aqui, em nome da maioria do povo brasileiro que é cristão, pedir perdão ao povo de Israel e aos judeus do mundo. O que ele falou não representa a nossa opinião e nós repudiamos essa fala idiota. E eu quero dirigir uma palavra a Lula, citando a palavra de Deus que eu creio. O Salmo 19:9 diz que os juízos de Deus são verdadeiros e justos juntamente. E o Salmo 89:14 diz que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Diante dele, verdade e misericórdia. Lula, se você não se arrepender dessas asneiras que você falou, o seu fim será trágico. Fica aqui o meu protesto e o meu repúdio a uma palavra idiota como essa. O pastor e deputado Marco Feliciano pede perdão ao povo de Israel. Vergonha. Não há outra palavra que define esse momento e o que eu sinto. Eu sinto vergonha neste momento ao comentar a fala absurda do presidente do Brasil, Lula, sobre o Estado de Israel. Suas falas são reprováveis, irresponsáveis, indignas e merecem todo o nosso repúdio. A comparação de Israel com o Holocausto, sofrido por eles na Segunda Guerra Mundial, não é somente ofensiva, ela é criminosa. Por um ser inescrupuloso, boçal, Adolf Hitler. Na guerra provocada pelo Hamas, que tomou Israel de assalto, tem algumas partes que eles deixam mudos, tá? Israel apenas exerce o seu direito de defesa e defesa do seu povo, que foi brutalmente desrespeitado. Eles foram retirados à força de suas famílias enquanto comemoravam um feriado judaico. Por que Lula, tão amigo do Hamas, não os questionou perguntando por que não libertam os prisioneiros? Por que ele não exige que eles entreguem suas armas para pôr fim a esta guerra? Se Lula está tão preocupado com as vidas palestinas, por que ele não demonstra a mesma preocupação com as vidas judias que estão em cativeiro? Simples, porque sua real preocupação não é com vidas, mas sim de que lado estão morrendo. O mesmo partido político que cobrou de Bolsonaro a compra de vacinas, agora, por exemplo, ignora completamente as pessoas que estão morrendo de dengue. Para eles, não se trata de vidas humanas, mas sim de como eles podem tirar proveito da situação politicamente. Lula demonstra todo o seu antissemitismo, pois ignora as vidas judias enquanto defende um grupo terrorista que foi capaz de para que seus pais vissem, assistissem. Se tem alguém aqui que pode ser comparado ao austríaco de bigode esquisito, esse alguém não é Israel. Minhas sinceras desculpas ao povo de Israel. Em nome dos meus eleitores, eu peço humildes desculpas.
já na Câmara dos Deputados há um pedido de impeachment contra Lula por esta fala estúpida. E para quem diz que Bolsonaro não entendia de relações internacionais, o que vão falar dessas falas de Lula? Ei, Israel vive. Lamartine Pozella diz que os cristãos devem orar para Deus não trazer consequências sobre o Brasil, já que a maioria dos brasileiros não pensa como Lula. O presidente do Brasil faz discurso desastroso, comparando o Hamas com Israel. Queridos, nós precisamos orar porque há uma promessa de Deus: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós temos que orar e pedir a Deus perdão por essa declaração do nosso mandatário maior e pedir que Deus não traga consequências para o Brasil, porque o Brasil não pensa assim. A maioria do povo brasileiro, e especialmente o povo cristão, sabe que Israel não se compara com Hamas, e que Israel é uma nação democrática e que quer permanecer com o direito de ter liberdade de viver. O deputado Nicolas Ferreira, após postar os elogios que Lula recebeu do Hamas por suas declarações e a fala de Netanyahu rebatendo com muita indignação o atual presidente do Brasil, escreve: idosas, baderneiros e pessoas com nenhum antecedente criminal são condenados a 17 anos de cadeia sob a alegação de serem terroristas. Hoje, o grupo terrorista Hamas faz agradecimentos ao Lula. A esquerda é diabólica, a mentira é sua essência, e acrescenta: assinado o pedido de impeachment do Lula, crime de responsabilidade segundo a Lei 1079/50, Lei do Impeachment, artigo 5, parágrafo 3, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Esse aqui foi um vídeo do canal Cristão Também Pensa, que eu sigo lá. Recomendo vocês a seguirem também. E a gente vai seguindo para a próxima matéria que eu vou jogar na tela para vocês. Na verdade, eu vou jogar os vídeos aqui. Nosso querido Fábio do Vida Gringa, canal Vida Gringa, ele me mandou os vídeos aqui dos pronunciamentos, né, dos chefes de Israel após essa fala esdrúxula desse cara que subiu a rampa. Eu vou jogar na tela para vocês, um por um, para vocês acompanharem comigo, tá? Deixa o like e compartilha. Dá só uma olhada. O presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida, ao Holocausto, o presidente Silva desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazis e demonizou o Estado judaico como o mais virulento antissemita de que se devia envergonhar. Sabem, falamos muitas vezes sobre a história do antissemitismo e dizemos como é que essas mentiras que foram proferidas contra o povo judeu, essas falsificações extraordinárias, essas diatribes inacreditáveis que não tinham base em factos, como é que tantos acreditaram nelas? Mas é exatamente isso que está a acontecer hoje, no caso de Israel. É, meus amigos, o negócio é mais embaixo, tá? O negócio é mais embaixo. Eles estão, olha, o Israel tá repudiando a um ponto de chegar a quase falar para Lula tomar vergonha na cara dele. Foi isso que Netanyahu quis dizer. Ele deveria se envergonhar, toma vergonha na sua cara, nas palavras aqui do Brasil, tá? Então é uma coisa muito, muito séria o que está acontecendo, viu? O cara passa pano para ditador, mas quando é para defender um país que tenta existir, né? Um Estado que tenta existir, ele vira para o outro, para os terroristas. Olha só onde é o nosso Brasil, nas mãos de quem está. Olha, eu tenho vergonha disso. Trouxe você para um lugar que testemunha mais do que tudo o que os nazistas fizeram aos judeus quando assassinaram 6 milhões de nossos judeus, incluindo também membros da minha família, muitos membros da família que aqui tem o testemunho do meu avô, chamado Israel Katz. Quero dizer a você aqui que as coisas que o presidente disse não são verdadeiras.
Quando se compara a guerra justa de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou com Hitler e os é uma vergonha, uma desgraça e um ataque antissemita grave ao povo judeu e ao Estado de Israel. E peço para transmitir ao presidente, em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, que não vamos perdoar. Ele é indesejável em Israel se não se desculpar por suas afirmações e reverter suas palavras. Não vou... Essa palavra não vamos perdoar dói, né? Não vamos perdoar se ele não retirar tudo que ele disse. E olha, eu vou falar para vocês. O governo já falou que não vai retirar nada, tá? O presidente brasileiro foi declarado persona não grata hoje pelo MFA israelense. É uma medida sem precedentes para Israel declarar um presidente de um país estrangeiro como persona não grata. Comente sobre o significado, por favor. Boa pergunta. Não conheço precedente específico. Encaminharia ao Ministério das Relações Exteriores. Claro, não há nada mais vergonhoso do que a profanação da memória dos 6 milhões de judeus assassinados na tentativa de proteger os perpetradores de um ato real de genocídio. Os esquadrões do Hamas queimaram famílias inteiras vivas em outubro, reduzindo-as a cinzas humanas. Não toleraremos nenhum líder mundial tentando dar cobertura política ou legal ao Hamas. E certamente não toleraremos nenhum líder mundial tentando proteger os criminosos de guerra genocidas do Hamas, profanando a memória dos 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Desculpa, pessoal, tava sem som. Esse cara só sabe fazer a gente passar vergonha, né? Mas nós avisamos em todo o tempo que isso iria acontecer, que isso, quando ele subisse a rampa, que o projeto de poder e de vingança dele iria ser concretizado. Só que como Malafaia disse ali, o fim será catastrófico para esse cidadão. Infelizmente, quem toca em Israel, o fim é trágico. Presidentes da Câmara e do Senado se silenciam sobre Lula e o Novo Dispara, o Partido Novo Dispara, conivência. Então tá aí. Se vocês esperavam algum posicionamento dos presidentes das casas legislativas, tá aí mais o posicionamento deles, ficarem calados. Eles são covardes. Lira e Pacheco não servem para absolutamente nada. E eu tô dizendo aqui como eleitor. Nós podemos criticar. Eles são políticos, foram escolhidos por nós eleitores, para que estivessem sentados numa cadeira, recebendo um bom salário todo mês, e mesmo assim, ele tá pouco se lixando pro povo brasileiro, pro povo de Israel. Eles só querem saber do povo deles. Se o dinheiro tiver na conta, e se o povo deles tiver uma cama luxuosa, uma casa luxuosa, tá tudo certo. Você que né? Você que tá aí do outro lado. Eu que tô aqui. A gente não pode esperar absolutamente nada desses caras. A falta de um posicionamento dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, sobre as falas do presidente Lula, no final da semana fizeram o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, cobrar uma resposta clara. Lula afirmou durante uma entrevista em coletiva, tal, que vocês já sabem o que aconteceu. Ribeiro classificou a fala de Lula como uma agressão indefensável ao povo judeu e disse que o silêncio de Lira e Pacheco cria uma conivência com o presidente. O silêncio dos presidentes dos outros poderes diante da agressão indefensável de Lula ao povo judeu é uma vergonha
para as instituições. É esse tipo de conivência que deixa Lula confortável para falar o que pensa, fazer o que quer e seguir levando o Brasil rumo ao precipício, afirmou Eduardo Ribeiro. E eu assino embaixo, hein, pessoal? Assino embaixo no que o presidente do Novo falou aqui. A partir do momento que eles se calam, aceitam as emendas parlamentares, a partir do momento que eles se calam, eles estão sendo coniventes com tudo aquilo que ele está falando e está abrindo mais brecha. Ele vai continuar falando. Você sabe por quê? Porque não acontece nada com ele. Não acontece nada com ele. Até agora não acontece nada com ele, tá? Até agora não acontece nada com ele. Mas uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer e nós vamos assistir isso. Eu vou assistir isso de camarote, tá? Eu não desejo mal para ninguém. Não desejo mal para ninguém, nem mesmo para esse cara que subiu a rampa. Não desejo não, tá? Só desejo que a justiça seja feita. É isso que nós devemos desejar. Que a justiça seja feita. Aí a gente entrega nas mãos de Deus. E aí Deus faz com ele o que ele quiser. Deus faz com ele o que Deus quiser. Mas a justiça tem que ser aplicada. Não pode mais esse cara falar o que ele quer sem que receba daquilo que plantou. Sabe, cada dia mais eu vejo que Pacheco e Lira não servem para absolutamente nada. Nada. Eles não precisariam nem ir mais para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Ficassem recebendo o salário deles em casa. Seriam mais úteis. Seriam mais úteis. Termina o mandato, recebe o dinheiro deles, mas fica em casa. Deixa os outros deputados trabalharem. Coloca outra pessoa no lugar, os vice-presidentes da casa. Talvez trabalhem mais do que eles. Porque eles mesmos não servem para porcaria nenhuma. Né? Para não falar outra coisa. Não serve para nada. Vamos seguindo para a próxima matéria? Van Garten sugere a Bolsonaro que convide o embaixador de Israel para ato na Paulista. Excelente. Excelente ideia. Excelente ideia. Discurso ao lado do embaixador de Israel. Nossa, eu quero ver o Lula espumando que o ex-presidente do Brasil está abraçando o embaixador de Israel. Está mostrando para Israel que o povo brasileiro está do lado de Israel. Está mostrando para Israel que a população que vai estar na Paulista no dia 25 também está com Israel. Isso aqui foi uma ideia maravilhosa que Van Garten deu para o presidente. Vamos ler a matéria. Após a repercussão negativa da fala do presidente Lula, que comparou, tal, vocês sabem o que aconteceu, o advogado Van Garten sugeriu ao ex-presidente Bolsonaro que convide o embaixador de Israel no Brasil para o ato programado para o próximo dia 25 na Paulista. Abre aspas. Certamente será muito bem recebido e acolhido, disse Van Garten. Ao responder jornalistas durante participação na cúpula da União Africana, na Etiópia, neste domingo, Lula comparou os ataques, tal, você já sabe a história. Tem a fala do Lula, que eu não vou repetir, não vou ficar repetindo, dando eco à voz desse cidadão. Em reação ao petista, o governo de Israel declarou Lula persona não grata e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que comparar Israel com o Holocausto é ultrapassar uma linha vermelha. Vale lembrar que o Hamas comemorou a eleição de Lula em 2022 e também emitiu um comunicado no domingo elogiando o petista pela declaração contra Israel, ou seja, parabenizou e elogiou. Mas ainda tem jumento, ainda tem verme, parasita, que defende esse sujeito. Ainda tem gente pior do que o Lula que defende. É pior do que ele. Pior do que ele. Ele tá fazendo o papel que ele prometeu que ele iria fazer. Ele disse que ia full o Moro e o Dallagnol e full o Brasil também. E ele tá cumprindo. Agora, trouxa é as pessoas que defendem ele ainda. Que transformam ele num deus. Porque ele é o deus dos petistas. Se você falar mal dele pra algum petista, é arriscado o cara fazer alguma coisa com você.
A intolerância religiosa, porque ele é o Deus deles. Impressionante, né? A gente traz as notícias, Lula faz o que faz. Olha, eu vou falar para vocês, nem o esquerdista lá da Jovem Pan e nem a Amanda Klein conseguiu segurar esse rojão. Até a Amanda Klein criticou a fala de Lula. Nem eles, nem os petistas estão conseguindo, os jornalistas petistas estão conseguindo segurar essa bomba. Eu acho que agora vai, hein, pessoal? Eu acho que agora vai. Eu acredito que agora vai. Deixa o like, compartilha muito, tá, pessoal? Preciso da ajuda de vocês. O canal novamente está travado, tá? Não está crescendo. Eu peço para vocês deixarem um like, compartilhar. Quem não for inscrito, se inscreve aí, porque nos próximos dias eu vou travar aqui o chat, eu vou colocar só para inscritos. Então já se inscreve para você já ficar aí para comentar no chat, tá? Vamos ler outra matéria aqui interessante que chegou. Na verdade, isso aqui é uma cortina de fumaça, tá? Já vou de antemão falando para vocês que isso aqui é uma cortina de fumaça. Ou intimidação contra o presidente Bolsonaro. Iria ser no dia 27. A oitiva, o depoimento dele estava marcado para o dia 27. 2 dias depois do ato na Paulista. Foi por isso que Bolsonaro pediu para todo mundo ir na Paulista dia 25. Tá? Foi por isso. Aí, não sei o que aconteceu, parecem que adiantaram. Polícia Federal intima Bolsonaro a depor em investigação sobre o plano de golpe. Depoimento está marcado para acontecer na quinta-feira, dia 22. Dia 22, sempre dia 22, né? Sempre dia 22, bem simbólico isso, né? Dia 22. Vamos lá. A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor na quinta-feira, dia 22, no âmbito da Operação Tempus Mentirates, deflagrada pela corporação que mira o ex-mandatário e aliados. Abre aspas. O presidente Jair Bolsonaro foi intimado para prestar depoimento na próxima quinta-feira, dia 22 de fevereiro, em Brasília, no âmbito da petição 12.100, decorrente das investigações e operações ocorridas na semana retrasada, escreveu Fábio Van Garten. O advogado do ex-presidente no Twitter, seus advogados tomarão as providências a fim de assegurar ao presidente toda a ampla defesa prevista constitucionalmente, como mostrou o Oeste, o advogado Amaury Saad e o ex-assessor da presidência Felipe Martins. Teriam levado uma minuta de decreto, tal, vocês conhecem a história. Além disso, o documento determinava a realização de novas eleições, caixinha de fósforo. A gente já sabe disso. A Polícia Federal descobriu ainda um vídeo de reunião, tal, já foi desmascarado. A polícia ainda encontrou no gabinete do ex-presidente da sede um documento que seria uma minuta de golpe, tal, já foi totalmente descartado. Mas o fato é que por que eles querem adiantar esse depoimento de Bolsonaro? E aí entra a sua participação agora. Coloca aí no chat que eu vou jogar na tela. Por que vocês acham, que vocês acreditam que eles estão adiantando a oitiva, o depoimento do presidente Bolsonaro? Coloca aí nos comentários, eu vou jogar na tela aqui. Enquanto isso, se você puder fazer um Pix para ajudar o canal a comprar um computador, eu pretendo comprar um computador novo para parar de travar. Aqui eu fazia lives melhores para vocês. O pixdireitanobrasil@gmail.com é a chave Pix aqui do canal. pixdireitanobrasil@gmail.com, tá lá no meu nome, vocês vão colocar lá, tá lá os meus dados. Vocês podem fazer uma doação de qualquer valor, tá bom? Qualquer quantia ajuda para a gente conseguir comprar esse computador o mais rápido possível, tá? Então, vai colocando aí no chat. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí. Peraí. Quando vocês vão colocando no chat aí, deixa eu só arrumar uma outra coisa aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Oi. Tá. Beleza, voltei aqui. Então vamos lá. Vamos ver o chat aqui como é que tá, né? Vou pedir para vocês colocarem aí. Deixa eu ver aqui.
A Blenda colocou assim, ó, ele disse que vai, mas não vai falar nada. Ele tem direito de ficar calado. Isso mesmo. A Blenda colocou que é perseguição. O que vocês acham aí? A prova está clara. Nine acusa os outros do que ele é. Satanine. Gostei desse nome, Satanine. Blenda tá pedindo like, galera. Deixa eu ver se alguém mais colocou alguma coisa que eu tô jogando na tela. Vai comentando aí que eu vou jogando na tela. Olha aqui, a Margarida lá de Pilar do Sul, estado de São Paulo. A Lady colocou assim, subiu a rampa junto com o índio. E não liga com os índios, né? Eu acho para prender Bolsonaro para ele não ir para Paulista. Não. Ó, deixa eu falar com vocês aqui. Vai colocando aí no chat que eu vou jogando aqui, tá? Igual a Edna falou aqui. Viu, Edna? Não se preocupe, não. Porque se fosse para fazer isso que você tá dizendo aí, eles já tinham feito já, tá? Hoje em dia nós vivemos no Brasil que não precisa nem de provas para fazer isso. Então, se eles quisessem fazer isso, eles iam fazer. Isso aqui é para intimidar, né? Eu acredito que seja para intimidação ou uma cortina de fumaça por causa das. É engraçado que surgiu, não esperou nem um dia para surgir, né? As declarações do Lula, agora a intimação do Bolsonaro, né? É para uma cortina de fumaça, só que nada será suficiente para abafar isso que o Lula fez, né? Deixa eu ver aqui. Parece que o xadrez tomou mais uma decisão. Xandex, né? Parece que o Xandex tomou mais uma decisão contra Bolsonaro. É claro, né? Fazendo o trabalho dele, né? Deixa eu ver aqui. A Gracinha colocou assim, ó. Muito estranho a antecipação dessa ausência, dessa audiência. Não dá pra confiar. É melhor ficar calado. Deus proteja o capitão. É, tem coisas que a gente não pode, né? Expressar. O Hudson colocou só Jesus salva o Brasil. Eu também acredito. Acredito nisso muito. Acredito nisso muito. Pessoal, não saia dessa live sem deixar um like. Não saia dessa live sem compartilhar, tá bom? Então, quando você sair, você compartilha em todos os grupos para ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Eu vejo vocês amanhã, tá bom? Às 7 horas da manhã. Às 11h30 da manhã tem live novamente, tá? E às 4h30 da tarde. Eu vejo vocês todos os dias. Deus abençoe você, sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Muito obrigado pela presença, tá? Muito obrigado pela presença mesmo. Deixa eu ver aqui. O povo tá comentando agora, só porque eu ia sair. Elizabeth colocou assim, ó. Pra gente vir pra Paulista, pra gente não ir na Paulista, mas nós iremos, Satanine. Jair tá perguntando se tá ao vivo. Tá ao vivo. Já tem um jumento aí, ó. Entrou na live atrasado. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe e até amanhã, tá bom? A gente tem um encontro aqui marcado. Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.